De que forma o cidadão pode procurar o Ministério Público para denunciar alguma irregularidade? Em que situações o promotor de justiça atua? O primeiro programa Alcance de 2012 fala sobre a ouvidoria, um canal entre o Ministério Público e o cidadão. O Ministério Público é uma instituição considerada jovem. A forma como atua foi definida há pouco mais de 23 anos pela Constituição Federal de 1988. Por isso, para a maioria da população, o papel do promotor de justiça ainda não é totalmente compreendido. Queria que o senhor me esclarecesse como se faz, o que quer dizer o Ministério Público? Qual é a causa, o porquê do Ministério Público? O que faz o Ministério Público? O Ministério Público de Santa Catarina tem um canal direto com o cidadão para receber denúncias, reclamações e sugestões. É a ouvidoria. Quem participa do Alcance de hoje é o ouvidor, o Procurador de Justiça, Guido Feuser. Bem-vindo ao nosso programa, Procurador Guido. A gente viu algumas perguntas iniciais assim que vão ser respondidas ao longo do programa. E escolhemos para quem responder essas perguntas justamente o ouvidor do Ministério Público. Mas eu queria que o senhor, no início, explicasse o papel da ouvidoria. O papel da ouvidoria é exatamente esse que você acabou de citar, que é de receber elogios ou reclamações e oferecer sugestões à própria instituição. E esse é um papel que é relativamente novo, como o senhor acabou de falar, e que só veio regulamentado muito recentemente pela Constituição Federal. Quer dizer, o Ministério Público adotou há pouco tempo. O nosso Ministério Público de Santa Catarina foi um dos primeiros a adotar. É o pioneiro em todo o Brasil. Nós temos um outro estado ainda que não consolidou a criação da ouvidoria, mas em termos de nacionais, o Ministério Público de Santa Catarina é a primeira ouvidoria do país. Mas o ouvidor é uma figura já tradicional na nossa civilização, né? O senhor tem um histórico. Se nós formos fazer um retrospectivo histórico, nós podemos remontar à Suécia, que há mais de 500 anos criou a chamada figura do ombudsman. Só que lá, essa figura ela é criada pelo parlamento e ele tem, inclusive, poderes de censurar o rei. Na nossa história imperial, na época do descobrimento do Brasil e com a colocação das riquezas saindo daqui, houveram muitas irregularidades que fizeram com que o rei recebesse queixas constantes dos fiscais que exploravam os produtores de riqueza. E criou então a figura do ouvidor-mor, que é uma figura que se arrastou ao longo do tempo, mas sempre na visão de que protegia os interesses do rei. Somente muito recentemente, e agora com a Constituição de 88, e já num projeto vislumbrado em Curitiba na década de 80, mais precisamente em 86, se questionou a criação de um Ministério Público diferenciado daquele que até então se vinha desempenhando essas funções. Naquele tempo era o promotor público. Aí a Constituição de 88 criou uma infinidade de atribuições que tirou do promotor público, que estava umbilicalmente ligado ao executivo, a figura do promotor independente e autônomo, com visão exclusiva de interesses da sociedade. Essa, portanto, é a grande diferença entre o ouvidor-mor da República e o ombudsman sueco. O promotor de justiça, a ouvidoria, ela é criada para o interesse da sociedade e não do Estado. Então a gente vai ouvir mais uma pergunta do povo que veio bem ao encontro disso que a gente está falando, quer dizer, uma instituição nova que tem agora um canal para ouvir. Isso. Então, além de ouvir muitas reclamações, sugestões, acaba também desaguando ali toda a dúvida que a população tem sobre a atuação do Ministério Público. Né? A gente vai ouvir mais uma pergunta do povo agora sobre isso justamente. Em que áreas que o Ministério Público atua? Causas trabalhistas, familiares, população? Quais são as áreas? Isso é uma pergunta um pouco complexa, porque eu tenho que diferenciar aqui os vários ministérios públicos que tem na República. Nós temos os ministérios públicos estaduais, os federais, o do trabalho e o militar. E o Ministério Público dos estados, ele tem competência exclusiva para as questões dentro do estado.
e o Ministério Público Federal para as questões de âmbito mais federal. O Ministério Público do Trabalho apenas com as relações trabalhistas. O que o Ministério Público do Estado faz está previsto na Constituição Federal, onde ataca questões de natureza do meio ambiente, problemas do consumidor, os direitos e garantias fundamentais, a saúde, a liberdade, a vida, todas essas questões especificadas basicamente no artigo 5º da Constituição Federal, o Ministério Público Estadual e até o federal atuam. De modo que a amplitude do Ministério Público Estadual tem que ficar diferenciada das atribuições do Ministério Público do Trabalho. Certo. Mas na área da família, o Ministério Público tem uma atuação muito forte, né? O Ministério Público tem um ponto muito forte, que é justamente o problema da vida, o problema do relacionamento entre marido e mulher, dos filhos especificamente, e essa atribuição é muito clara na Constituição e nas leis. Chega muita reclamação, sugestão, até denúncia na ouvidoria que não é da competência do Ministério Público? Há muitas denúncias, porque a maioria dessas manifestações que aportam na ouvidoria, elas dizem generalidades. Então, nós temos que fazer uma triagem para ver aquilo que compete especificamente ao Ministério Público Estadual atuar. O que não é de nossa competência, nós encaminhamos aos órgãos ou até orientamos a pessoa reclamante para buscar o órgão apropriado. Então acaba dando esse serviço de orientação também ao ouvidor. Sobretudo, porque essa é uma das atividades da ouvidoria, orientar a população nos direitos que ela tem. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo, então, procurador Guido, e depois a gente vai ouvir mais manifestação da população, vem mais dúvidas quanto às áreas de atuação do Ministério Público. A gente faz um breve intervalo e já volta em seguida.